Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente servidores e servidoras do município. Beatriz, nossa ajudante de gravação, o pessoal da Rádio Internautas. Hoje são 16 de agosto de 2025. Eu sou Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque. Uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramobim, que traz assuntos do interesse dos servidores e servidoras. E para hoje nós vamos começar trazendo uma novidade. A gente já anunciou aqui para vocês várias vezes em programas, em assembleias, que a gente está fazendo o recadastramento, né, de todos os nossos filiados. Mas agora a gente tem uma novidade. A gente vai oferecer, né, através de sorteio, né, um prêmio de 3 Pix de R$ 200 para todos aqueles servidores filiados que se cadastrarem até o dia 15 de setembro. Então, se você já passou aqui no Sindicec para fazer o seu recadastramento, você já está concorrendo. E todos aqueles e aquelas que vierem fazer o recadastramento até o dia 15 de setembro vão concorrer a um sorteio, né? São 3 sorteios, vão ser 3 pessoas sorteadas. Cada uma vai ganhar um Pix de R$ 200. Então, se você é filiado, se você é filiada e você ainda não fez o seu recadastramento, corra, né? Passe aqui no Sindicec até o dia 15 de setembro para poder concorrer ao sorteio. Os ganhadores ou ganhadoras serão anunciados no programa do dia 21 de setembro. E agora, pessoal, a gente vai ter a reprise de 2 participações que já foram feitas aqui nesse programa, né? Já foram veiculadas em dias anteriores, mas a gente vai reprisar hoje, né? Uma das participações é o Castro, que ele está falando as informações do QUIPREV sobre o reajuste dos professores aposentados, e também a Guida, né? Que ela é assistente social, né, servidora do município também, a Margarida Pimenta, né, que a gente conhece por Guida. Então, ela também fez a participação, vai ser reprisada hoje. Dito isso, como já anunciei lá no início, temos aqui hoje a presença do senhor Francisco Antônio Caetano de Castro, conhecido por todos nós como Castro, o presidente do QUIPREV. Bom dia, Castro. Bom dia. Castro, a dúvida mais frequente de todos os professores e professoras aposentadas a respeito da Lei Complementar 125 é como será feito a aplicação desse reajuste. Aí uma dúvida muito frequente é se eu tenho duas aposentadorias, né? Eu fiz concurso 2 vezes, eu já estou aposentada com 2 aposentadorias, né? Eu tenho dois contratos, como a gente costuma dizer. Como é que será aplicado esse reajuste? Vai receber em cada um? Como é que é? É o seguinte, vamos esclarecer aqui essa dúvida. Primeiramente, o reajuste que foi concedido através dessa lei, encaminhada pelo prefeito municipal para a Câmara, se aplica somente a professores aposentados. É a classe que é contemplada por esse aumento. Foi dado um aumento de 15% para quem está aposentado hoje com um salário mínimo. E foi dado um aumento de 10% para as pessoas, para os aposentados professores que ganham de R$ 1.518,01 até R$ 2.800, foi dado um aumento de 10%. Aí, indo diretamente para a sua pergunta. Se a pessoa tem 2 aposentadorias, ela
tinha duas matrículas, ou seja, são duas coisas distintas. Ela tem dois contratos distintos com a prefeitura. Ela tinha dois contratos distintos com a prefeitura e por isso fez jus a duas aposentadorias. Vamos supor que ela ganhasse um salário mínimo em uma aposentadoria e um salário mínimo na outra aposentadoria. Ela vai ter 15% em uma e 15% na outra, ou seja, ela tem direito ao reajuste nas duas aposentadorias que ela tem. Se ela ganhar até um salário mínimo, ela vai ter um reajuste em cada uma das aposentadorias de 15%, e se ela ganhar entre R$ 1.518,01 e R$ 2.800, ela vai ter 10% em cada uma de suas aposentadorias. São duas coisas distintas. Se ela tem duas aposentadorias, então ela vai receber, se ela se enquadrar nos parâmetros do aumento que foi concedido, ela vai ter o aumento em todas as duas. Muito bem. Se ela ganha, por exemplo, também um salário mínimo em uma aposentadoria e R$ 2.800 na outra aposentadoria. Ela vai ter 15% na de 1.518 e se ela ganhar até R$ 2.800, ela vai ter 10% na outra. Muito bem, eu acho que agora ficou bem explicado, não resta mais dúvida, né, sobre isso. Castro, a gente sabe que nem todos os professores os professores aposentados, né, foram contemplados com esse reajuste. Quantos professores e professoras aposentadas ficaram de fora? Ou seja, quem foi que não foi contemplado com esse reajuste? Professores que ganham acima de R$ 2.800. Ou seja, se você ganhar R$ 2.800 e um centavo para cima, você não vai ser contemplado com aumento. E ficou no universo de 55 pessoas que ganham acima de R$ 2.800. Esses professores não foram contemplados com este reajuste que foi enviado para a Câmara Municipal. E quando é que o professor aposentado, professora, vai ver esse reajuste aplicado no seu contra-cheque? Ou seja, todo mundo que foi contemplado com o reajuste, tanto com os 15% que nem com os 10%, vai ser aplicado já na folha de agosto. E eu não sei se o dia 31 de agosto é útil, mas se for no dia 31 de agosto, qual é o último dia útil do mês? Então, no caso, dia 29 de agosto, quem foi contemplado com aumento já vai receber com aumento. Muito bem. Castro, as pessoas às vezes têm dúvida de onde é que o Quiprev arrecada dinheiro. Quem é que bota dinheiro lá no Quiprev? De onde vem, né, a arrecadação dessa instituição? A arrecadação do Quiprev vem de um único local, Prefeitura Municipal de Quixeramobim. A única fonte de recurso do Quiprev vem de lá. Vem de que maneira? Todos os funcionários que estão ativos na folha de pagamento da Prefeitura através de concurso, ele contribui para o Quiprev em cima do salário que ele recebe, num percentual de 14%. Todos os concursados contribuem com um percentual de 14%. Além disso, em cima desta mesma folha de pagamento desses funcionários concursados, a Prefeitura entra com uma contribuição de 26,47%. Suponhamos que a folha fosse 1 milhão, a Prefeitura entra com 246 mil e mais 145 mil que ela arrecada dos funcionários e repassa. Eu estou dando isso aqui só como um exemplo, né? A folha não é só 1 milhão, mas eu estou dando só para ilustrar. Ou seja, se a folha fosse de 1 milhão, iria 140 mil que tinha sido arrecadado dos professores referente a 14% que eles contribuem, e iria mais 246 mil e R$ 470 referente aos 26% que é de responsabilidade da Prefeitura. Isso é um exemplo fictício, só que eu estou dando só para ilustrar. Castro, os aposentados também têm a partir de um certo valor que recebe, também paga uma contribuição, não é? A partir de quanto que o aposentado já contribui? Pela reforma da Previdência,
que ela é de âmbito nacional, foi imputado a quem está aposentado também a contribuir. No caso de Quixeramobim, só quem contribui para o RPPS são os aposentados que ganham acima de 4 salários mínimos, ou seja, são os aposentados que ganham acima de R$ 6.000. Aí esses aposentados contribuem para o RPPS, mas contribuem de que forma? Só da parcela que excedeu o valor de 6.000. Até o valor de 4 salários mínimos, eles são isentos. Vamos supor, se eles ganharem R$ 8.000, só um exemplo, eles vão contribuir com quantos? Só em cima do valor que passa dos 4 salários mínimos. Os 4 salários mínimos é isento, não incide contribuição sobre esse valor. Isso. Também, e os repasses do QUIPREV estão em dia? É o seguinte, como eu te disse, existe 2 tipos de repasse do QUIPREV. O repasse que a prefeitura retém em folha de pagamento do servidor, que corresponde a 14%, e os repasses patronais. Os repasses que a prefeitura retém em folha de pagamento e repassa para o QUIPREV, que é a parte do servidor, está em dia. Não existe atraso em relação a isso aí. Em relação aos repasses de valores patronais, existem uns valores pendentes de atraso, que inclusive são objeto de um parcelamento desse débito, que está sendo encaminhado para o Ministério da Previdência durante o mês de agosto. Ou seja, tudo que a Prefeitura está devendo ao RPPS referente à parte de responsabilidade dela, referente à parte de responsabilidade que é a contribuição patronal, durante o mês de agosto, esse valor está sendo parcelado e está sendo encaminhado para o Ministério da Previdência. Isso é assim, previsto em lei, né, Castro? Que a prefeitura possa parcelar o débito dela. Pode. Do servidor, ela não pode. Do servidor, não. Porque o servidor é o seguinte, tu ganha R$ 100, eu tiro R$ 14 seu. Ou seja, é um dinheiro seu que eu estou só retendo e tenho que repassar. Eu não vou poder ficar com esse dinheiro retido na prefeitura, que ele não é meu. Eu só fiz reter na sua folha de pagamento. Você ia receber um salário mínimo, aí eu tiro 14% desse salário mínimo. Mas na realidade o dinheiro é seu. Eu sou apenas um ente de passagem. Eu retenho e depois encaminho para lá. Em relação a isso aí, não existe débitos da prefeitura para com o QUIPREV, porque o dinheiro não é dela. Compreendido. Castro, tem mais alguma coisa assim relevante, uma coisa que eu não tenha perguntado, que você acha interessante informar para os nossos servidores aposentados e também ativos, né? Porque a gente que não está segurado ainda no QUIPREV, a gente vai ser daqui a pouco, daqui a uns dias. Não, o que eu tenho a dizer é esse trabalho que a gente tem feito lá. É um trabalho árduo, um trabalho difícil, os recursos são muito escassos, mas graças a Deus, um dos grandes problemas que tinha lá deixou de existir, eu acho que desde 2021, acho que por volta de abril, graças a Deus, nós não temos tido mais problemas com o pagamento da folha de pagamento, vocês são testemunhas disso. Todo mês o aposentado está recebendo o valor dele dentro do próprio mês, ou seja, eu faço questão de a gestão municipal, claro, com apoio total do nosso prefeito, porque na realidade se não fosse o prefeito, eu mesmo não posso fazer muita coisa lá, porque a gente depende totalmente da prefeitura. Mas graças a Deus, com o apoio dele, ele é muito preocupado com isso aí, ele sempre está perguntando como é que estão as condições lá, e ele é uma das pessoas que faz questão que o aposentado seja pago dentro do próprio mês, e vocês são testemunha que todo mês, no último dia útil do mês, o pagamento do aposentado sai. E se o último dia do mês cair numa segunda-feira, a gente antecipa para a sexta, porque não tem como a gente transmitir os arquivos da folha no sábado ou no domingo. 13º já foi pago 50% também. Quando for agora em dezembro, no dia 10 ou antes, a gente paga o restante do 13º dos aposentados. Então, nessa parte de relação financeira, graças a Deus, esse problema foi resolvido. Pois tá bom, muito obrigado, Castro, pela sua participação. Um bom dia. Bom dia, e você sabe, a gente tem mantido essa parceria, você sabe que você, toda a vida que precisa, pode contar comigo, eu estou lá para ajudar. No que está no meu alcance, você sabe disso, que nunca houve dificuldade para nada. Estaremos lá perturbando, com certeza. À vontade. Obrigado, Castro. Valeu.
Agora temos a participação da servidora Margarida Pimenta Gotes. Ela é assistente social do município de Quixeramobim, filiada a este sindicato. Ela também é professora da rede estadual de educação aqui no município de Quixeramobim. E ela vem falar com a gente sobre justamente a sua profissão de assistente social e a importância, né, as funções e a importância desses profissionais na nossa vida cotidiana, na vida dos munícipes e da sociedade de um modo em geral. Bom dia, Guida. Quem são os assistentes sociais? Bom dia, Águida. Bom dia aos ouvintes, né? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar ocupando esse espaço e poder estar falando da nossa profissão, né? Quem são os assistentes sociais? São profissionais que cursaram, né, serviço social, que fizeram o curso de serviço social numa faculdade reconhecida pelo MEC e que possuem registro no Conselho Regional de Serviço Social do seu estado. É uma condição, não basta só você fazer a faculdade. Você tem que fazer a faculdade e se registrar no conselho e contribuir anualmente com esse conselho. É importante que se saiba disso, né, para estar exercendo legalmente a profissão. Essa é a primeira condição. E é importante que saiba que nós temos uma lei específica que rege a nossa profissão, que é a Lei 8.662 de 1993. 93 para a gente foi extremamente importante aquele ano, porque foi quando saiu tanto a lei que rege a nossa profissão, como a própria Lei Orgânica da Assistência Social. Uma em junho e a outra em dezembro. Então, 93 para a categoria foi um ano bem fora, né? Depois da Constituição, em que foi colocada a política da assistência social como uma política pública, talvez seja o ano mais importante para a gente. Guida, você falou sobre o profissional, né? Sobre o assistente social, a regularização da profissão. Agora, a gente ouve muito falar em o serviço social, a assistência social, o assistencialismo. Existe diferença e qual é a diferença desses termos? Qual é a diferença entre assistente social e assistência social? Boa pergunta, assim, interessante essa pergunta. A gente mesmo, enquanto categoria, vem historicamente tentando, né, trazer essa diferenciação para a comunidade, para a sociedade como um todo. Vamos lá. Como eu já disse, o assistente social é o profissional com graduação em serviço social, lembrando, concurso reconhecido pelo MEC e registro no CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social do Estado. O serviço social, né, é a profissão de nível superior regulamentada pela Lei 8.662 de 93, né? E a assistência social? A assistência social é a política pública prevista na Constituição Federal e direito do cidadão, não um favor. É importante que se diga, né? Não é e aí eu vou já dizer a diferença para o assistencialismo. Assim como a saúde, a educação, a previdência. A assistência social é uma política do mesmo modo que essas outras, né? E ela é regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né? Que aí tem a história do benefício, que às vezes as pessoas confundem também, constituídos como das áreas de trabalho de assistentes sociais. E aí vem para a questão do assistencialismo, que é uma coisa que a gente combate, né? Vem combatendo ao longo dos anos, que é uma forma de oferta de um serviço por meio de uma doação, de favor, de boa vontade ou interesse de alguém e não como um direito. É a grande diferença. As pessoas ainda confundem e acham que fazer assistência social é distribuir cesta básica ou fazer caridade. A gente faz isso como pessoa, mas não como política pública. Política pública é nossa obrigação, né? Nós temos que exercer como um direito de qualquer um que chega até ela. Diferente da saúde, a assistência social é para quem dela precisa. Ela não tem esse caráter universal. Mas é interessante que ela não é contributiva. Ninguém tem que contribuir com a Previdência para ter direito. Qualquer cidadão numa situação de vulnerabilidade, que pode ser uma coisa temporária, que não diz respeito tão somente à questão financeira, que às vezes pensam, associam vulnerabilidade, vamos dizer, a ausência de recurso financeiro, mas não é só isso. Uma vulnerabilidade pode ser uma situação de violência, situações outras, ausência de moradia, dentre outras situações. Eu estou dando exemplos simples para que as pessoas possam acontecer, exatamente, situações emergenciais. E ainda tem um outro termo que não está posto aqui nesse documento, mas eu acho interessante fazer a menção, é a velha ação social.
Ação social não é política pública, né? As pessoas retirem isso do seu vocabulário. Não existe mais, depois do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, essa história de ação social. Ação social é uma ação humana dotada de sentido, é uma ação individualizada, não é uma política de Estado. A assistência social, sim, é uma política de Estado. Então, pessoal, acho que agora ficou bem claro, né? Há uma campanha de doações, uma coisa assim, num caso específico, que a gente, como pessoa, faz, é muito comum, né? Você participar, você fazer um Pix, você arrecadar para fazer cesta para uma pessoa que está precisando. Isto é uma ação social. Já os programas institucionalizados, né, os programas de assistência social institucionalizados, que nós temos vários aqui no nosso município e em todos os municípios, eles são obrigação do Estado. Eis aí a diferença, né? A assistência social é uma obrigação do Estado e é um direito do cidadão. Não é isso, Guida? Isso mesmo. Muito bem. Guida, e então, o que fazem os assistentes sociais? Bom, eu vou colocar algumas possibilidades, tá? Porque o leque é um pouquinho, vamos dizer, mais amplo do que está posto aqui, mas diante do tempo a gente precisa, né, objetivar. Então, nós analisamos, elaboramos, coordenamos e executamos planos, programas, projetos para viabilizar os direitos da população, bem como o seu acesso às políticas sociais, como a saúde, a educação, a previdência social, a habitação, a assistência social e a cultura, dentre outros, tá? Nós analisamos as condições de vida, né, dessa população e orientamos as pessoas ou grupos sobre como ter informações, acesso a direitos e serviços para atender às suas necessidades sociais. Né? Nós, assistentes sociais, elaboramos também laudos, pareceres e estudos sociais e realizamos avaliações, analisando documentos, estudos técnicos, coletamos dados e pesquisas. Além disso, trabalhamos no planejamento, organização e administração dos programas e benefícios sociais fornecidos pelo governo, como é o caso do Bolsa Família, né, que é um programa de transferência de renda, por exemplo. Né, aqui no município nós temos assistente social lá dentro do Cadastro Único, para você ter uma ideia, né, de um dos locais que a gente pode estar. Né. A gente também trabalha na assessoria de órgãos públicos, privados e organizações não governamentais também. Tem essa possibilidade, porque às vezes as pessoas pensam que é só no serviço público. Outra coisa, movimentos sociais, né? Nós podemos ainda trabalhar como docentes nas faculdades e universidades que oferecem o curso de serviço social e temos algumas atribuições e competências privativas. Tem coisas que só o assistente social pode fazer. Nenhum outro profissional, por exemplo, pode supervisionar estágio de quem está no processo de formação. Não pode outro estar à frente de um serviço, do serviço social em qualquer órgão. Por exemplo, se o hospital tem um serviço social, ele tem que ser coordenado por um profissional do serviço social mesmo. Só dentre essa, eu quis falar em âmbito geral, né, em linhas gerais, para que possam entender a dimensão do nosso trabalho, que vai desde a elaboração de uma visita domiciliar à gestão de uma política pública. Ou seja, em todos os setores do serviço público e também em vários setores dos serviços privados, tem que estar presente o assistente social. Em alguns de caráter obrigatório. Por exemplo, que acho que é uma outra pergunta, né, que a gente pode puxar aqui, fazer o link. Onde nós podemos trabalhar? É obrigatório nas equipes de CRAS ter um profissional do serviço social. É obrigatório. É um dos serviços que não... CRAS e CRES, por exemplo, que são da política pública da assistência. E outros são até optativos. Mas, por exemplo, no caso, a gente está lá na educação desde 2021. É uma lei de 2019 que coloca o psicólogo e o assistente social como profissionais da educação. Auxiliares, né? Digamos assim, colocado, de apoio. Mas não tem nem esse termo, na verdade. Mas a gente vai complementar o trabalho que é feito. O professor trabalha em sala de aula, faz aquilo que é da nossa competência enquanto professor. E a gente desenvolveria as outras questões sociais, entendendo o contexto familiar, entendendo porque aquele aluno, às vezes, apresenta um quadro de evasão, porque apresenta um quadro de violência. E, normalmente, né, as causas dessas situações são questões sociais e que acabam desembocando no psicológico muitas vezes.
Ou seja, uma equipe multiprofissional, né? O caso aí que auxilia na educação. Né? Para garantir que os alunos permaneçam na escola e garantindo a aprendizagem. Né? Não, o fato do nosso link, né, com a educação, para que as pessoas entendam a importância do nosso trabalho, é garantir, dar condições, entender o que está gerando aquela situação adversa para aquele aluno, entender o contexto familiar, muitas vezes, porque o que acontece muitas vezes na escola, muitas vezes não, eu diria todas as vezes, 99% de chance é de vir aquela situação de às vezes, indisciplina, de infrequência. A causa normalmente está ligada ao contexto familiar, né? A esse contexto social, reflexo desse contexto social. Né? Dá para entender a lógica? Está desenrolando o fio da meada, Guida. E aqui no município, aonde vocês estão trabalhando? É um trabalho individual? É um trabalho em equipe? Como é que é? Olha, para o nosso trabalho ser mais efetivo, ele precisa ser feito em equipe. E a gente tem conseguido fazer, de um modo geral, eu falo isso em linhas gerais, a maioria dos profissionais a gente trabalha muito em parceria com os demais, inclusive com outros colegas que estão em outra política pública. Mas, como eu disse, não é específico do poder público, mas é muito característico que Xirumbim a gente perceber essa presença, né, no poder público municipal. Nós temos assistentes sociais dentro da política de assistência, nos CRAS e CREAS, na unidade de acolhimento, na própria Secretaria de Assistência Social e na sede do Cadastro Único, é onde funciona, né, o Bolsa Família e outros programas do governo. Dentro da saúde, nós temos dentro da própria secretaria, nós temos no SEREST, nós temos no SAD, nós temos na UPA e no Hospital Pontes Neto. E no hospital no regional temos, mas é o pessoal ligado a outra instituição. Né? Eu estou na educação, mas nós também encontramos colegas coordenando outros serviços, como, por exemplo, CAI, que a própria Policlínica Municipal tem um assistente social à frente. Então, assim, você percebe essa presença desse profissional. Recentemente, a gente fez um levantamento, Agda, tem em torno de 50 profissionais trabalhando no município. Agora, infelizmente, efetivos, concursados, hoje apenas 23. A gente ainda se choca, né? É uma constante no município, mas a gente ainda se choca quando você vê assim que uma categoria tem mais prestador de serviço do que profissional efetivo, o que deveria ser o contrário, né? O prestador de serviço deveria ser uma exceção, mas aqui em algumas profissões, às vezes, né, Guida, parece que a exceção é o profissional efetivo, o concursado. E esse assunto é muito bom, ainda tem muito o que falar. A gente poderia ficar falando aqui umas 2 horas ainda não esgotava tudo que tem para dizer sobre. Só para vocês verem a importância deste profissional, como tantos outros, né, no nosso dia a dia, na nossa sociedade e principalmente no serviço público. Então, eu já prometo que a gente vai continuar a conversa em outro programa, porque agora a gente não tem mais tempo, né? Porque tem que tratar dos outros assuntos, mas este assunto continua, Guida. Ou a gente vai lhe convidar outra vez, ou vamos convidar uma outra assistente social, porque temos muitas, né, efetivas no município, mas o assunto não se esgota, né, pessoal? Porque, com certeza, como em mim, né, suscita algumas dúvidas, em vocês também, eu acredito que sim. Guida, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas suas informações e um bom dia. Muito obrigada, Agda. Eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui, porque é uma oportunidade, de algum modo, a gente divulgar nossas ações, né, enquanto categoria, e a própria população, né, os ouvintes estarem cientes daquilo que pode ser realmente feito por um assistente social. Meu muito obrigada e bom dia a todos. Nós que agradecemos.